Sejam muito bem-vindos. Você que está nos acompanhando por essa transmissão online, sejam bem-vindos vocês que estão aqui no presencial, a mais essa edição aqui da Escola de Paz. Uma alegria muito grande poder estarmos aqui ministrando um assunto relevante, um assunto muito importante que traz um impacto muito grande na nossa vida. Cadê os pais? Nesse evento da Escola de Paz, nós vamos falar sobre a importância dos pais, a importância da figura do pai, as consequências dessa ausência, qual é a dificuldade de se colocar nesse lugar do pai e como isso é importante, não só na vida dos filhos, mas também na dinâmica familiar. Nós estamos aqui entre amigos, o Sérgio, o pastor Marcelo, o pastor Sandro, e nós vamos bater um papo muito edificante sobre onde estão os pais, cadê os pais, qual é a importância dessa figura. E eu quero começar compartilhando aqui com os meus colegas exatamente a importância de um pai. Qual é a importância de um pai? Sou grato a Deus, me sinto honrado por fazer parte, desse trabalho de escola de pais, tão necessário e tão fundamental para nós e para a sociedade. Se temos a sociedade que temos hoje, é por conta da ausência de pais. A gente vê o reflexo na vida dos filhos da falta de uma paternidade. E eu passei por isso, porque eu fui ausente na vida dos meus filhos, e principalmente na vida do meu filho mais velho, já é jovem hoje. E tive essa experiência de ser ausente e de hoje poder ser presente, e bem presente na vida dele. Deus realmente ele restaura as coisas quando nós estamos dispostos a viver isso. Mas, assim, um evento que eu queria compartilhar sobre essa ausência, que eu tive, e foi uma dor muito grande para mim, foi, num período, meu filho já estava adolescente, e ele tinha recém-entrado num curso técnico da Universidade Federal. E a gente estava animado com aquilo, ele sonhou com aquilo, muito estudioso, quem conhece ele sabe quanto ele gosta disso, e ele estava se preparando para isso, entrou no técnico, nós empolgados, com tudo aquilo. A restauração que Deus trouxe na minha vida, no meu relacionamento com meu filho, ainda não tinha acontecido. Então, eu não exerci influência, eu não tinha uma liderança, eu não exerci uma paternidade verdadeiramente sobre a vida do meu filho. E eu lembro que, num determinado tempo, no meio do período do ano ali, ele já muito influenciado pela escola, por tudo aquilo que eles estavam oferecendo para ele, e a gente vendo ele se afastando nos caminhos do Senhor, a gente vendo já o coração dele se endurecendo, e nós estávamos tendo na época muitos embates e discussões por mudança de pensamento, mudança de comportamento, e a gente preocupado, eu e minha esposa, nós orávamos, buscávamos a Deus, e nada parecia que acontecia naquele tempo, E nesse período, enquanto nós acompanhávamos, eu acabei vendo um dos e-mails, ele tinha enviado um e-mail para um dos professores dele, que tinha uma grande influência sobre a vida dele, porque quando nós não somos referência para os nossos filhos, eles vão buscar uma referência. Nós nos enganamos achando que eles não vão buscar uma referência. E eu creio que nós nos enganamos também que eles não estão buscando uma paternidade, quando nós não exercemos. De alguma forma, eles anseiam, alguns se expressam de uma maneira e outros de outra. No caso específico do meu filho, ele expressou de uma maneira muito clara. E no e-mail que ele falava com esse professor, elogiando, exaltando as qualidades dele, reconhecendo ele como um professor e a sua capacidade, o desenvolvimento. E no meio da frase ele coloca lá, eu também te considero como um pai. E foi algo chocante. Por mais que você perceba que você não tem uma paternidade sobre seu filho, não é algo que você espera escutar e nem que choque de realidade, que você gostaria de escutar. Então, naquele momento, eu percebi como eu não tinha uma paternidade do meu filho. Eu trazia o sustento, provia a casa do melhor para ele, olhava para o futuro dele, investia na vida dele, mas uma paternidade efetiva eu não tinha na vida dele. Apesar de ser presente muito tempo, sustentá-lo, encorajá-lo, mas eu não exercia essa paternidade. E uma coisa interessante, Sérgio, que você está falando a respeito disso, eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco esse processo com vocês, junto com o Lucas, mas também poder testemunhar hoje que, de fato,
quando o Sérgio foi, na verdade, empurrado para uma busca de restauração, porque a presença do Pai, ela não é só importante para suprir, para direcionar, mas eu acredito que dos fatores importantes da presença do Pai é restaurar também aquilo que se perdeu ao longo do caminho, né? E hoje eu posso testemunhar, né, a respeito do Lucas, seu filho, de como você se posicionou, né, e abraçou esse papel tão fundamental na vida dos filhos, quando nós entendemos que nós também somos responsáveis pela restauração, né? Mais do que a gente direcionar, mais do que a gente suprir, mais do que a gente estar ali presente em momentos importantes das fases dos nossos filhos, é entender sobretudo que sempre o Senhor nos proporciona a possibilidade de restaurar. E esse eu acredito que também é um papel importante dos pais, né? Eu quero dar testemunho disso, que você foi um homem que se posicionou, encarou com coragem, né, esse papel tão importante. Então, às vezes, a gente perde um timing de alguma situação na vida dos nossos filhos e a gente precisa, às vezes, abraçar essa coragem de ser um restaurador, né, de ser alguém que retoma, né? Sabe, Renato, eu, quando vi o tema que você propôs para a nossa conversa dessa noite com os pais, cadê os pais? Isso me remeteu a um evento muito importante, né, da minha vida, em que a pergunta era, cadê a mãe? Quando eu tenho 2 filhos, uma menina e um menino, o menino é o meu filho mais novo, ele era ainda bebê e nós precisamos fazer uma pequena cirurgia, uma correção ali, coisa simples, mas demandava nós irmos ao hospital, fazer ali uma pequena internação, tal, e ele ia passar por esse procedimento cirúrgico. Estávamos ali, eu e minha esposa, eu separei aquele dia, eu tinha essa condição, nós chegamos bem cedinho no hospital, a previsão é que estivéssemos ali até o período do almoço, tal, então fomos bem cedinho para o hospital, estávamos ali eu e minha esposa, com o Davi, o nosso menino, mas em dado momento, a Heloísa, a minha esposa, ela precisou dar uma saidinha, talvez ao banheiro, comer alguma coisa, falou, eu vou ali, já volto. Mas nesse inteirinho, entre ela sair, eu fiquei ali cuidando do Davi, e foi inclusive engraçado, porque nós demos um remedinho nele, para dar uma sossegada, e deu um efeito contrário, rapaz. Ele ficou agitado. E aí entrou uma enfermeira, e eu disse assim, o Davi, eu falei, o Davi, sim. Você é o quê? Eu falei, eu sou o pai. Ela perguntou, cadê a mãe? Eu falei, a mãe precisou dar uma saidinha. Mas o que é que você precisa? Ela falou assim, não, a gente gosta de falar com a mãe. Eu falei, mas por quê? Não, aí assim, no momento eu fui pego de surpresa, falou assim, não, porque o pai só dá trabalho. E aí começou assim a falar, o pai não sabe responder o que a gente quer, o pai é todo perdido, então assim, eu vou esperar a mãe. A figura do pai estava meio em descrédito. Pois né? é, aí eu falei assim, não, mas... Aí eu fiquei curioso, falei, não, mas quais são as perguntas? O que é que você precisa? Faz o teste, quem sabe, eu ainda lembro de falar assim, faz o teste, quem sabe eu passo no seu teste. Ela perguntou, bom, qual que é o nome da criança? O nome eu sabia. Mas aí ela fez perguntas do tipo, qual que é o tipo sanguíneo? Eu falei, é A positivo, ok. Aí eram perguntas assim, tem alguma alergia? Não, nunca identificamos nenhum tipo de alergia, tal. Se precisar trocar fralda, você troca, tal. Mas beleza, né? É só isso, tal. Saiu. Mas naquele momento eu falei, uau, olha só o conceito. Nós não gostamos do pai, nós preferimos a mãe. Porque o pai não sabe, porque o pai está perdido, né? E aí você começou fazendo a pergunta, qual a importância da figura do pai? A figura do pai não tem tanta importância, para mim, quando eu percebi aqui, não tem tanta importância a figura, mas a presença do pai é fundamental. A presença e a atuação do pai são fundamentais, e elas extrapolam uma simples figura. Ter pai não é a mesma coisa que perceber, sentir e desfrutar do pai. É verdade isso. Eu lembro de algumas situações, agora você falando, de ter que, por exemplo, meus filhos tomarem uma vacina ou algo do gênero, né, ou colher um sangue, fazer um exame. Houve momentos nas nossas vidas que eu tinha a oportunidade de estar ali presente em momentos como esse, e a minha esposa Leslie, ela estava, por exemplo, como professor dando aula, então ela está de manhã, geralmente o exame é bem cedinho. E eu ia com os meus filhos colher sangue, aquela coisa toda. Eu lembro que nós chegávamos ali no momento da coleta,
A enfermeira ali falou, olha, vai ser rápido, não vai doer e tal. E eu olhava para ele e falava, filho, vai doer. Ela olhava para mim assim, falei assim, vai doer, dói tomar injeção, dói fazer coleta de sangue. E era muito engraçado que sempre eu reforçava a verdade, mesmo no momento como aquele, né, não passava panos quentes dizendo, não, já vai passar essa dor, a gente aplica. Eu falei, não, vai doer, filho, mas depois vai passar. Eu lembro que quando elas iam tirar sangue dos meus filhos, eles estendiam o bracinho pequenininho, e eles colocavam a agulha, colocavam e tiravam, eles não davam um pio, não choravam, não reclamavam. Por quê? Porque o pai contou a verdade, vai doer, então eles faziam cara de forte até. Né? Então, como é importante a gente ter essa presença, sobretudo reforçando que nós somos presentes, que a gente sabe como lidar com algumas situações, mas é chocante perceber, como você colocou, Marcelo, como a figura do pai está em descrédito, principalmente quando precisa se dar respostas. Né? A minha esposa, graças a Deus, ela sempre foi uma esposa presente no aspecto de dizer assim, você precisa estar presente. Então, eu me vi muitas vezes na escola, eu me vi muitas vezes no hospital, eu me vi muitas vezes em ambientes que quase sempre é as mães que vão. Né? Não tem nenhum problema em relação a isso. Até porque, às vezes, os pais têm o seu dia a dia, o trabalho, a correria, não conseguem estar. Mas, se nós pudermos estar, é fundamental, é muito importante. Eu acredito que reforça um favor, inclusive na sociedade, de que nós não estamos tão ausentes como se pensa. Né? E eu até pego um gancho com o que o Sandro está dizendo aqui. Estar presente é possível até não fisicamente, porque nós sabemos, homens têm seus papéis, mulheres, temos agendas, coisas assim, mas se a sua esposa, se alguém da família está conduzindo a situação e você não está presente, mas você se coloca como responsável sobre aquela situação, sim, você está presente. Justo. Mas você está presente através da sua esposa, através até, eventualmente, por exemplo, a minha menina tem quase 15 anos, né? E vez ou outra nós temos ali algumas situações em que ela fica ali um tempinho com o nosso menino por alguma razão, às vezes algum compromisso, vamos dar uma saidinha, volta. Quer dizer, você eu não tenho o direito, eu não posso transferir à minha filha e à minha esposa atribuições e papéis que são meus como pais, né? Mas se eu os coloco de alguma forma ali, por exemplo, então a esposa é quem na família faz a ponte com a escola, porque tem mais aptidão, porque tem, por exemplo, no seu caso, sua esposa é professora, totalmente natural que ela fizesse essa ponte com a escola, sim, porque ela saberia falar com os professores, o que perguntar, coisas que talvez nós não tivéssemos, né, até poderíamos aprender, mas ela já tem, né, essa graça. Né? Mas o que não pode acontecer, né, é o homem se colocar como alguém que só cobra, quero saber o que é que você fez, o que é que você resolveu. Você tem que ser participante do processo, você tem que se colocar como responsável, supervisor desse processo. Né? Há um tempo atrás, órfão era aquele indivíduo ou pessoa que o pai havia morrido. Hoje é um fenômeno interessante. Existem órfãos de pais vivos. O pai é uma figura, mas não é presente, nunca participou. E quando se trabalha com aconselhamento, atendendo pessoas, a grande maioria das dores, dos traumas, das feridas que as pessoas carregam, vem de um contexto familiar e, mais precisamente, na figura do pai. A figura do pai, ela gera, muitas vezes, um vazio. Ou melhor, a falta, essa ausência dessa figura do pai, gera esse vazio muito grande, gera essa dor. A rejeição é uma das piores dores emocionais que o indivíduo carrega. E se ele, então, assim, é rejeitado por essa figura do pai, ele vai buscar essa autoafirmação, ele vai buscar o preenchimento disso em muitas áreas da sociedade, até mesmo em áreas negativas e de sofrimento. E eu acredito ser muito importante para exercer a presença da paternidade, a gente não reproduzir os comportamentos dos nossos pais. Eu venho de um contexto de um pai severo, um pai muitas vezes duro, um pai machista, que homem não podia chorar. Se eu trato os meus filhos como meu pai me tratava, eu vou repetir um ciclo de desastre. Né? Então, não se faz mais os pais como antigamente. Graças a Deus, porque a gente precisa de pais para o tempo que se chama hoje. Né? A gente precisa... Eu estava ouvindo uma história que
a pessoa me dizia assim, eu nunca tive um pai, né? E minha mãe, na tentativa de me dar um pai, se envolveu com muitas pessoas, mas sempre sem sucesso. E eu me casei, eu tive os meus filhos, eu tive uma filha, e quando eu abraçava a minha filha, quando eu abraçava o meu filho, que ele caía no chão e ralava o joelho, eu dizia, filho, você não tem problema, você pode chorar. Se você machucou, você pode chorar. E ele me dizia assim, que quando ele abraçava esse filho, dizia, você pode chorar, ele abraçava ele mesmo. E curava essa dor de uma ausência de um pai que dizia para ele, homem não chora, ou de um pai também que nunca teve presente, né? Então, quando a gente faz essa abordagem, cadê os pais? É um pai que se renova, é um pai que se reinventa, é um pai que é presente, é um pai que se diferencia muitas vezes daqueles moldes do passado. E aí eu faço essa pergunta aqui, vocês, em algum momento, vocês teve dificuldade de se refazer como um pai que é presente? Algum momento vocês viram essa dificuldade de não reproduzir os mesmos padrões da falta da paternidade ou da ausência da paternidade? Eu posso dizer que, para mim, por exemplo, é um grande desafio não reproduzir o modelo de paternidade que eu recebi. E minha esposa, ela realmente me ajuda em relação a isso. Eu tive um pai presente, um pai que supriu, porém ele tinha algumas ações emocionais, algumas atitudes emocionais que me chocavam. E é inevitável, né, Renato? Quando você está debaixo de um guarda-chuva, você recebe a influência daquele guarda-chuva. E a gente precisa lembrar que em Cristo Jesus nós podemos ser novas criaturas. Nós podemos vivenciar uma experiência de mudança emocional, comportamental, de hábitos, sobretudo, fazer a renúncia de qualquer influência paterna que nós não recebemos, para que a gente acabe não transbordando isso sobre a vida dos nossos filhos. Eu lembro que, naquele quesito do filho que caía, né, que você citou há pouco sobre essa história, eu lembro que houve muitos momentos que eu me machuquei, e menino que não se machuca, piá que não quebra um braço, né, parece que não é piá, né? Eu lembro de sempre ter um corte, um prego no pé, uma coisa acontecendo, porque antigamente a gente corria solto, né, gente? Né, para vocês que estão online e presencial aqui, a gente tinha uma liberdade de mobilidade de ir na casa do vizinho, e corria descalço, e pisava em prego, e cortava o pé no caco de vidro, e tantas outras coisas. Mas toda vez que eu me machucava, eu chegava em casa, chorando, meu pai, mas falava, eu não falei para você, porque isso, então o que você esperava ter do pai? O abraço. Não, vem aqui, vamos resolver essa situação, vamos correr ali para o hospital, não sei o quê. Não. Mas passava aquele sabão, e vai para sua mãe. Quando não era minha mãe, vá para sua irmã, que a minha irmã era mais velha, né? Então, ou era minha mãe, minha irmã vai me socorrer. Então, enfim, aquilo era uma coisa que, como a gente parece que a gente não absorve. Mas aí você agora tem um filho. Eu lembro de momentos, meus filhos devem estar me assistindo, vão dar risada, né? Eu lembro de momentos assim, um menino desse caía, eu não falei para você, rapaz, mas eu já não te disse, né? E eu dava aquele mesmo sermão nos meninos, como meu pai dava em mim. Um dia, o Espírito Santo de Deus me pegou. E o Senhor me pegou de um jeito e falou, vem cá, vamos conversar de perto. Né? Você mesmo reclamava do modo como seu pai te atendia quando você se machucava ou alguma coisa, e você chorava. Agora, seus filhos estão aqui, você é uma nova criatura, você tem recursos para poder ver essa história mudando, você tem recursos para você viver esses hábitos mudando, seu coração ser mudado, e agora você está oferecendo a mesma dor para os seus filhos. O Espírito Santo me pegou de um jeito, e eu lembro que eu falei, uau, eu preciso pedir perdão para meus filhos, eu preciso me arrepender. Então, eu precisei deixar que Deus mudasse o meu coração, para que eu não fosse esse pai, então, que realmente, quando tivesse meus filhos numa situação de caiu, bateu a cabeça, machucou, e lá abraçar, vem aqui, vamos lá, você é o campeão, você é forte, não, já vai passar, realmente, sabe? Trabalhar essa perspectiva no coração da criança, dizer assim, eu estou junto com você, eu estou aqui para te proteger, estou aqui para te levantar se você cair, e é exatamente a expressão do nosso Pai Celeste, que ele diz que o justo, o filho, pode até cair, mas ele não permanece prostrado.
né? Então, como nós precisamos disso? Então, para mim, essa é uma constância que eu tenho que sempre trabalhar com ela, porque quem viveu uma dor, ela pode, infelizmente, acabar recorrendo a ela para tratar com seus filhos em algum momento. E, às vezes, é involuntário, intrínseco. Né, Renato? Você, como psicólogo, às vezes a gente faz isso e nem percebe que fez, e quando fez e já causou um estrago. Né? Então, eu confesso que é uma área que eu sempre preciso estar atento para poder não transbordar sobre a vida dos meus filhos. Né? Você falando ali, né, pastor, que é intrínseco, né? E o fato que é intrínseco, a gente age por instinto, natural. O Renato falando de que escutava, né? Eu também escutei que homem não chora. Isso era algo recorrente na minha casa. O Lucas deve estar escutando também, se divertindo, né? Mas era algo assim, chorava, falava assim, cara, engole o choro, o homem não chora. Né? E era um discurso muito duro, né? Muito severo. E era sempre, né, tratado dessa maneira, né? Porque a ideia era, vou criar um homem, né? Tem que ser duro, tem que ser firme, vai para a vida, vai ter que lutar, vai ser desafiado, vai ter que vencer. Mas a gente tinha essa visão. Mas a experiência que eu tenho dessa restauração que você falou, né, dessa paternidade, aconteceu na minha vida quando aquele versículo que diz que Deus vai converter o coração dos pais aos filhos e depois dos filhos aos pais. Verdade. Quando isso fez sentido na minha vida, eu pude reconhecer e pedir perdão para o meu filho do que eu tinha cometido lá no nascimento dele, né? Quando a minha esposa ainda estava grávida, eu não me lembro exatamente quantos meses, mas ela teve um sangramento e a gente, né, eu morava numa casa, ela morava em outra, ela estava grávida, ela me ligou. E nesse episódio, né, eu estava no auge daquilo que eu tinha sonhado como vida para mim, que era morar sozinho, uma independência financeira, e eu estava conquistando isso. E de repente ela ficou grávida no meio do caminho. Isso para mim foi assim um desastre na minha vida. E eu não queria aceitar de jeito nenhum, porque eu lutei minha vida inteira para ser independente, morar fora e tal, e naquele momento aquilo estava um ciclo, não ia se concluir. E aí, quando ela teve esse sangramento, eu desejei que ela perdesse o Lucas, né? Mas foi um pensamento, um desejo, né, que eu tive, um sentimento, uma vontade ali. Mas, graças a Deus, não aconteceu. Ele está aí. Só que isso aconteceu, né? Eu pensei, desejei, e a vida foi seguindo. O Lucas nasceu, e todo esse trajeto com ele, essa paternidade, esse amor que eu talvez nunca consegui ter por ele por esse tempo, e nem ele por mim, eu nem entendia qual era o motivo disso tudo, né? Mas a gente foi vivendo e a vida foi passando. E num dado momento, isso aconteceu num retiro de integração aqui da Alcance, quando nós íamos aqui fazer parte dessa igreja, dessa casa. Nós fomos para o retiro junto. Nós já tínhamos aceitado Jesus, já tínhamos caminhado um tempo, né? O Lucas até tinha aceitado Jesus antes do que eu, porque foi a minha esposa e os filhos, e eu fui um tempo depois. Nós viemos para cá e fomos para o retiro junto. Mas essa influência, essa paternidade ainda não acontecia. Eu me esforçava para isso, mas eu não percebia avanço nisso. Mas no retiro de integração foi muito claro, Deus falou comigo sobre isso, eu entendi claramente isso. Então eu me arrependi diante de Deus, pedi perdão. Confessei para a liderança que estava lá o meu pecado, né, de ter rejeitado meu filho. Desculpa. E aí fui para casa com aquilo no meu coração, fui embora com meu filho, pegamos o carro, fomos juntos. No retiro a gente se abraçou, chorou, mas não teve palavras, só teve choro e abraço. Mas a gente ninguém entendia o porquê. Mas enfim, cheguei em casa, falei com a minha esposa, eu falei assim, eu preciso reconciliar com ele, eu preciso confessar o pecado, eu preciso, né, do perdão dele, para restaurar essa paternidade, esse nosso relacionamento. E foi algo assim tão precioso, Deus, né, preparou realmente aquele tempo. Uns dias depois a gente fez uma janta, sentamos os dois filhos ao redor da mesa, é o nosso lugar preferido. É onde a gente tem as conversas boas e as difíceis, ao redor da mesa. E sentamos e eu pude ali contar um pouco de como foi, não só para ele, mas para minha filha, estavam todos presentes. E, enquanto eu contava, e eu queria pedir perdão para ele não me deixava, e ele falou assim, não precisa pedir perdão, pai. Eu falei assim, mas por quê? Ele falou assim, porque o Espírito Santo já falou comigo lá no retiro, que eu precisava te perdoar.
E foi uma restauração maravilhosa que nós vivemos ali naquele dia. E a partir daquele dia, né, começou isso que o senhor tem acompanhado, né, pastor, ao longo desse tempo aí. Teve muitas etapas pela frente, teve muito esforço, teve muito tempo gasto para que isso fosse sendo construído, reconstruído, mas o fato que Deus faz de uma maneira tão preciosa, né? Bom, Renato, você perguntou, né, qual que é se a gente se sente aí desafiado a se reinventar, a corresponder a essa nova demanda de pais? Poxa, todos os dias. Meu pai é um referencial e um exemplo para mim de moral e caráter. Um homem de moral e caráter. Só que ele nunca fez um churrasco na vida. Não sabe trocar uma lâmpada. Pelo menos eu não tenho recordação de absolutamente nenhum tipo de, assim, uma pessoa absolutamente estéril nesse assunto. Um homem de moral, assim, nunca um cobrador apareceu na porta de casa, tal. Um homem de caráter, mas com pouquíssimas habilidades, assim. Aí quando o que acontece? A gente se esconde muito naquela expressão assim, eu nunca recebi isso, eu não tenho como dar. Como é que eu vou dar o que eu não tenho, tal? Beleza. Eu, conhecendo a história do meu pai, ele também, o que se conta do meu avô é que era, ali na região, teve 11 filhos, muitos filhos, sim, também, um referencial de moral e caráter, sempre cristãos. Eu não lembro qual dos nossos ancestrais ali não era cristão. Meu pai era pastor, mas ele também dizia, olha, um homem muito austero, apanhou muito, tal, mas um homem de moral, mas também zero afeto. Meu pai passou... reproduziu isso. Chegou na minha vez. E eu não recebi muita coisa. Mas, meu irmão, eu tive a graça de nascer na época do YouTube. Então, eu brinco com a minha esposa o seguinte, se tem no YouTube, eu consigo aprender. Aprendi a fazer churrasco. O pessoal me chama de professor Pardal lá em casa. O que precisar ajustar, se tem um jeito de aprender, vamos aprender. Vamos... Só que tem coisa que não tem... Mesmo que meu pai quisesse me passar, não teria como. E também não tem como aprender YouTube. Eu tenho uma menina adolescente. Aí esses dias a mãe chegou e falou, viu, ela está naquela fase que o pai precisa ter umas conversas. E eu, vamos ler um livro. Vamos conversar com alguém. Vamos atrás. Né? Porque, veja, essa expressão, para encerrar essa minha fala aqui, um dia ela marcou a minha vida, porque nós falamos assim, eu não recebi, eu não tenho como passar para frente, ou eu nunca recebi um carinho, eu não tenho, a gente, né, reproduz aquilo que recebemos do nosso pai terreno. Mas quando nós tivemos um encontro com Deus, Deus se fez nosso pai, nos deu amor, nos deu identidade, nos deu propósito, nos deu tudo o que temos. Quais características desse pai nós temos reproduzido? Porque se é verdade que reproduzimos as características ruins que podemos ter recebido dos nossos pais, também é verdade que podemos reproduzir as características ótimas que recebemos de Deus como pai. Então, é uma questão, eu creio. Naquele dia eu falei, eu não posso me conformar com quem eu sou, eu posso ser melhor. Eu preciso ser o melhor. Meus filhos precisam que eu seja melhor. E eles hoje amam, pelo menos fingem bem, né? Amo o seu churrasco, amo o seu hambúrguer. Pai, a minha filha diz, pai, eu queria colocar papel de parede, queria trocar aqui, assim. Eu nunca tinha colocado papel de parede. Se tem no YouTube, eu aprendo, filho. A gente foi lá, aprendeu, está lá. A primeira folha ficou meio tortinha, da segunda para frente ficou ótimo. Eles ficam orgulhosos. Então, assim, não dá para se encostar nisso. Né? Você não recebeu? Tem muita coisa que você não recebeu, né? Que você aprendeu. Então, isso precisa ser verdade dentro de casa. É isso mesmo, né? Esse afeto, né? Esse carinho. Realmente, eu também compartilho de não ter recebido isso. Mas, a partir dessa restauração, eu consigo olhar para o meu filho e falar assim, cara, como eu te amo. Né? Eu consigo dar um beijo gostoso nele, dar um abraço gostoso nele. Né? Eu consigo orar com o meu filho. O meu filho, ele tem liberdade para conversar comigo, conversas difíceis, para confessar pecado, para pedir ajuda. Isso é algo maravilhoso, é construído isso. Você, né, fez algum dia isso com seu pai? Nunca recebi, nunca fiz. Precisou aprender. E glória a Deus por isso. Seu filho é um privilegiado.
E uma coisa interessante que eu acredito que dentro desse tema que a gente está falando aqui, se você permitir, Renato, a pergunta que nós precisamos muitas vezes fazer é realmente assim, buscar, de alguma maneira, de alguma forma, alguns de nós, como pais, temos um menino ferido dentro da gente, ou o pai ou a mãe. Então, a pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos, existe um menino ferido dentro de mim? Porque se a gente não se perguntar, existe um menino ferido? Em que sentido? Como pai, se nós estamos falando que a gente pode acabar reproduzindo alguma coisa de paternidade que nós recebemos na vida dos nossos filhos, e a reprodução disso é parte de uma ferida causada em mim, então eu preciso me perguntar, existe uma ferida em mim que me faz reproduzir isso? E a gente tem que ser corajoso para obter a resposta pelo Espírito de Deus. Porque, como você falou, Marcelo, nós temos uma referência paterna, nós temos o nosso Deus, o nosso Pai, né? Então nós podemos sim, pela palavra do Senhor, nos apoiar essa paternidade e receber cura, talvez naquela ferida que nós recebemos em algum dado momento das nossas vidas, para nos reinventarmos e realmente conseguirmos dar conta de fazer coisas. Não queremos aqui condenar os nossos pais. A palavra do Senhor diz que Ele nos ensinou conforme lhes parecia correto, certo, ok, mas nós podemos melhorar o nosso currículo, nós podemos melhorar nossas habilidades, nós podemos ser bons pais. Eu acredito que a pergunta que nós precisamos fazer é justamente essa, como pais e mães, né? Existe talvez alguma criança ferida dentro de mim, na paternidade, como meu pai me tocou, ou não? E aí, vamos correr atrás de restaurar isso. Vamos buscar um livro, vamos buscar um aconselhamento, vamos buscar o psicólogo, vamos buscar uma terapia sistêmica, enfim. Por quê? Porque nós queremos transbordar para os nossos filhos presença, né? Eu gosto de uma frase assim que cada um dá aquilo que tem, né? Nesse sentido, a gente pode olhar para os nossos pais e compreender. Eles não tinham para dar. A gente queria que eles nos dessem amor, sentasse a gente no colo, abraçasse, né, fosse compreensível, amoroso. Não tinha para dar, não recebeu isso. Mas, por um outro lado, isso não nos aprisiona num vitimismo. Não, então meu pai fez assim comigo, então está tudo perdido, é assim que eu vou ser. Esse vitimismo, ele nos faz estagnados, numa repetição de um ciclo de comportamento de sofrimento. Eu acho que pior do que não ter para dar, que era a realidade deles, não tinham também muito onde buscar e encontrar. Não tinha repertório. Talvez não tenhamos recebido, então você vai dizer, eu não tenho para dar. Mas a pergunta é, você não tem onde encontrar? Nunca houve tanto... Nossos pais não tinham uma escola de pais. Não tinha. Que não queremos hoje aqui ousar dizer que vamos resolver o problema de todos, mas alguma chave você vai pegar. É uma referência, você pode buscar, né? Exatamente. Você não tinha, né, psicólogos que são uma bênção, material tão extenso. Tem 20 livros, títulos de pais ali na livraria, um mais abençoado que o outro. Enfim, programas, seja no YouTube, TV, as ferramentas estão aí. Não ter, o ponto, na minha concepção, você pode não ter. Eu sempre digo, camarada, pô, eu queria, eu não sei trocar um chuveiro, né? Você não tem obrigação de ter nascido, sabe, mas dá para aprender, ou você tem que resolver o problema. Nem que seja pagar alguém para ir. Né? O que não dá é para você se esconder naquilo que você não tem, sendo que você tem condições de descobrir, aprender, melhorar, evoluir. Eu acho que essa é a chave. E uma das chaves é exatamente levantar essa cultura da paternidade. Né? E, de alguma forma, combatendo a cultura da orfandade. E não só da orfandade do pai que morreu, mas da orfandade do pai que não se importa, do pai que não está presente. E a gente tem que levantar essa cultura da paternidade, não só biológica, mas também espiritual, gerar outras pessoas. E aquilo que o pastor Sandro falou, nós não vamos reproduzir a paternidade saudável enquanto não resolvermos a nossa história como filhos. Se eu venho de uma história mal resolvida como filho, eu não vou ser um bom pai. Eu vou reproduzir na paternidade as mazelas, as dores, os traumas que eu vivi. Eu gosto de um texto de Jesus que diz assim, em Mateus 5, bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A marca de um filho é a paz. A marca de um órfão é a guerra.
E tem muita gente que entra na paternidade em guerra com a sua história de vida. Vai ser um pai ausente, um pai distante, um pai que está prestando um desserviço para a formação da identidade do indivíduo e para a sociedade. A gente não faz ideia da importância de um pai. A gente não faz ideia do vazio existencial que a ausência de um pai traz. Eu já vi homens chorando de dor emocional porque ele não teve um pai. Eu já ouvi homens dizendo, eu preferia que o meu pai tivesse me dado uma surra do que ele tivesse abandonado a mim e a minha mãe. Sim, verdade. Nós aqui, eu tenho certeza que como pastores, o Sérgio também, que já caminha com muita gente, é uma das coisas mais difíceis de se ouvir e mais desafiadoras quando você está diante de uma esposa, de uma mulher que diz assim, eu tenho, digamos, 2 filhos, ela diz assim, eu tenho 3. Porque ele também, né? Porque é como se fosse um filho. Me dá trabalho. Não é um homem, não é um pai, não é um marido. Ele é um menino mal resolvido. Aí É o pior cenário, É o né? pior cenário. Esse é o pior cenário. E dentro disso, é importante chamar aqui a atenção, no quesito da paternidade e maternidade, é a mãe que autoriza o pai. A mãe autoriza o pai. Se a mãe olha para o pai e descredibiliza, desautoriza, xinga, é um encostado, não vale nada. Virou escola de mães. Bora lá. Como que você quer que essa pessoa vai ter a sua autoridade, o seu referencial de pai? Né? Então, a melhor coisa que você pode fazer para os seus filhos, por exemplo, você é mãe, a melhor coisa que você pode fazer para o seu filho é amar o pai deles. Você que é pai, a melhor coisa que você pode fazer para os seus filhos é amar a mãe deles. Então, sim, é a mãe que autoriza o pai. Muitas vezes, o filho reproduz o olhar da mãe para o pai. Que olhar é esse que essa mãe está dando para o pai? Um olhar de honra, um olhar de referência, um olhar de descrédito, um olhar de reprovação. Então, é importante chamarmos a atenção aqui, porque o pai se constrói a partir da mãe também. É muito interessante porque eu acredito que essa presença do pai, a gente já entende que ela é importante, mas às vezes falta justamente o acordo entre as pessoas mais importantes da estrutura familiar. Né? É lógico que vamos entender que nós vivemos uma sociedade que, infelizmente, existem famílias que os pais não estão ali. Né? Então, aquela mãe, ela vai ter um trabalho maior, mas ela também pode lançar mão das figuras paternas, né? De um tio, de um avô, de outros referenciais, para que aqueles filhos possam, né, se valer, então, daquela presença ou daquela referência. Né? Mas uma família, vamos dizer, normal, de um pai e de uma mãe, precisa haver um acordo entre esse casal, a respeito dos seus papéis. Precisa haver ali, justamente o que o Renato falou, sobre uma autorização de uma mãe, num momento de correção, né, de um direcionamento. Às vezes eu vejo mães que o pai vai corrigir o filho, por exemplo, a mãe entra e não deixa. Né? Então precisa conversar, precisa ali, porque às vezes o pai se exime também, né? Não é uma desculpa, mas esse exime porque há uma desautorização. E isso é muito perigoso. Né? Isso é muito perigoso. Tem uma frase do Augusto Cury que eu quero trazer aqui, que está dentro desse tema. Augusto Cury, ele fala uma coisa, e eu acredito que se a gente abraçar isso com bastante força, tanto pais como mães, a gente vai acertar. Ele diz assim: declare a seus filhos que eles não estão no rodapé da sua vida, mas nas páginas centrais da sua história. Isso é muito forte. Eu estava lendo livro e lendo vários livros a respeito de filhos, de criação de filhos, e muito da minha cosmovisão a respeito de paternidade foi por causa de leitura. Então, o Eldritch tem lá Coração Selvagem, tem lá Em Busca da Masculinidade Perdida, né? A Grande Aventura Masculina. Daí você tem o William Douglas lá que fala Futuros Homens. Você tem diversos materiais, e para meninas também. Então, eu estava em busca disso, um dia eu me deparei com essa frase do Augusto Cury e falei, meu Deus. Faz total sentido, né? Essa é a minha experiência de não exercer paternidade e depois experimentar isso, como eu venho experimentando nos últimos anos, tem sido assim maravilhosa, né? E experimentar isso na prática, né? Eu lembro que depois dessa primeira restauração de confessar e Deus começar a restaurar o meu relacionamento com meu filho, eu percebi que eu comecei também a exercer autoridade que eu não tinha. Então, muitos dos questionamentos que ele estava passando, inclusive foi um dos seus conselhos, em conversas de se posicionar frente à palavra, né? E a gente foi seguindo assim.
com a autoridade que nós tínhamos conquistado por meio dessa restauração. Mas teve todo um esforço para isso, né? Eu comecei a fazer coisas que normalmente eu não fazia. Eu sempre fui um pouco workaholic, trabalho, business, negócio, empreendedorismo, enfim. Valorizei muito mais isso do que os filhos, né, num determinado tempo. Mas, depois dessa restauração, eu comecei a separar um tempo da minha vida exclusivo para o meu filho. Então, nessa época, ele já jogava basquete, gostava de brincar de basquete e tal. Eu comecei a chegar mais cedo em casa para ter um tempo com ele jogar basquete. Então, comecei a valorizar a vida dele, comecei a valorizar aquilo que ele valorizava. Depois de um tempo, buscando a Deus em oração, entendendo que eu tinha algo mais profundo, inclusive para conhecer do meu filho, porque eu não conhecia, e inclusive ele também não me conhecia. Né? Nós tivemos a oportunidade de viajar 15 dias e fazer uma viagem de mochileiro, nós dois. Né? Ele, na época, estava fazendo alemão, e ele sonhava, e como sonha, estudar na Alemanha, fazer doutorado e mestrado lá. E aí nós conseguimos, eu separei 15 dias, e fomos nós dois para a Alemanha, só nós dois. Mochila nas costas, pegamos uns hostel, alguns hotéis, e passamos 15 dias juntos. Isso foi em 2018. E eu lembro que a experiência, assim, antes de sair, eu estava assim, orando, falando, Deus, o que eu vou falar com esse cara? Eu não sei, 15 dias com meu filho, mas eu não sei o que falar com ele. Parecia um estranho muitas vezes para mim, porque eu vivi uma vida inteira muito afastado da vida dele, do que ele pensava, do que ele sentia, do que ele gostava. Eu não conhecia o coração dele. Eu conhecia superficialmente, mas não conhecia o coração dele. Então, para mim, esses 15 dias estava sendo desafiador. E aí nós pegamos um avião, fomos, foi maravilhoso. A viagem foi extremamente, né, prazerosa. Eu nunca tinha tirado 15 dias de férias nas empresas. A minha esposa me cobra até hoje, que ela fala assim, com o Lucas você tirou 15 dias, comigo é só 10, 7. Então, assim, foi algo extraordinário que nós fizemos juntos, né? Marcou a vida dele de um jeito. E quando ele voltou, ele confessou, falou assim, pai, quando eu saí, eu também falava, o que eu vou falar com meu pai esses 15 dias? Porque ele também não me conhecia. Sim. Você imagina um pai e um filho que não sabe conversar. Pelo menos achávamos que não sabíamos. Mas foi um tempo tão precioso de dormirmos, né, no mesmo quarto. Teve lugares que nós dormimos na mesma cama, colocamos o travesseiro no meio, um de um lado, outro do outro, dividia a pizza, dividia o lanche, dividia as coisas. E Deus foi reconstruindo isso, né? Então, a presença, o estar, o colocar na página principal, né? Uma das coisas que eu fiz nesse período, eu não me envolvi muito com a empresa, deixei os negócios de lado e realmente fiquei com ele. E uma das coisas que ele chegou contando para minha esposa, que são testemunhos deles, né? Que veio compartilhar, ele falou assim, oh, mãe, o pai nem ficava no celular trabalhando, né? Talvez para mim era normal trabalhar e ter 2 atividades, estar com o filho, porque era comum no meu dia a dia, né? Inclusive fim de semana. Mas aquele período eu separei exclusivamente para ele. Mas eu não tinha ideia do impacto que podia causar na vida dele. Mas causa um impacto tão grande, né? Separar o tempo, o período, não concentrar em trabalho, mas olhar para ele, a necessidade dele conhecer o coração dele, caminhar com ele, de fato marca a vida e muda, né? Muda a história completamente. E às vezes o que a gente precisa às vezes é fazer pequenas coisas, né? Às vezes você pega o seu filho ou a sua filha e vai só com ele para o shopping, vai assistir um filme, né? Vai fazer alguma coisa assim, né? Você vai ter uma atitude prática para mostrar para ele que ele não é como foi dito, uma nota de rodapé na sua história. Não, eu quero honrar, eu quero celebrar você, ó, vamos no cinema, ou se tem 2 filhos, leva os 2 de filho, ou separa o tempo com um, depois com o outro, né? Ou seja, às vezes a gente pode lançar mão de coisas, porque talvez a gente fantasie coisas grandes demais e perde pequenas oportunidades, né? Eu gosto muito, a Bíblia fala sobre a gente valorizar os pequenos começos. A Bíblia fala, se a Bíblia diz assim, que as pequenas raposinhas têm a capacidade de roer a vinha, de comer a vinha, destruir a vinha, então nós estamos falando de pequenas atitudes. Se a pequena atitude não pontual na hora certa pode trazer um estrago, eu acredito que a atitude certa também e pontual na hora certa vai trazer um grande resultado. Então, às vezes, você pega o filho, vai num shopping, vai passear com ele. Como você disse, eu acredito que os pais, eles desenvolveram tanta capacidade para o lado de fora, no que diz respeito a habilidades profissionais e tantas outras coisas, preocupações, que eles estão perdendo a capacidade do toque, a capacidade do tato, a capacidade da conversa. E isso é um desafio para mim, é um desafio para todos nós, né? Tem um texto bíblico que diz que no tempo da angústia nasce o amigo e que há amigos mais chegados que irmãos, né? O irmão é o irmão de sangue, é um nível de relacionamento precioso,
importante, forte. Mas a Bíblia diz que você consegue construir um relacionamento que excede esse relacionamento natural tão forte que é o relacionamento entre irmãos. Ou seja, a construção de um relacionamento, ela fala mais do que a lei de um relacionamento. Então, muitas vezes as pessoas se colocam assim, é diferente, eu estou aqui refletindo mais ou menos o seguinte, é diferente você ter um filho de você ser pai. Ter filho é o início do processo. Ser pai é assumir esse lugar e é construir esta relação. Porque eu acredito que é isso, né? Digamos assim, ouvindo você está dizendo, até então você tinha um filho. A partir do momento que você assumiu o lugar, o que aconteceu? Você se transformou no pai. Passa a ser uma caminhada, né? Porque, veja, um dia uma pessoa me fez uma reflexão que eu também peguei e falei, puxa, isso aqui é importante, né? Ela disse assim, muitos pais, né, se estabelecem na autoridade do cargo, né? Sou seu pai, ou para estabelecer um nível de autoridade, né? Se come do meu feijão, né? Corto no meu facão. Aí a pergunta que o camarada fez, e o dia que não comer mais do teu feijão? O que é que sobra? Bom, já que eu não preciso mais do seu feijão, também não preciso mais da sua autoridade. Agora, se você constrói isso, não, né, no feijão, não na autoridade da lei, mas do vínculo do relacionamento, né, é inspirador. Você tem aí filhos com seus pais já idosos, e obviamente que aí os filhos já se casaram, não tem aquele lugar mais de governo sobre o filho, tal, mas não perdem a honra, continuam naquele lugar, né, de serem vistos com admiração, com autoridade, né, é um conselho. Você tem, né, a ideia, por exemplo, o Sérgio está construindo, a gente sabe que tem uma capacidade, né, empresarial muito grande. A partir do momento que tem agora o seu filho, vai crescer, se de repente vai se tornar um grande empresário que vai até exceder nos resultados o pai, mas vai de vez em quando voltar, pai, o que é que você tem para me dizer? Né? Porque construiu alguma coisa, não no título. Né? Às vezes a pessoa assim, poxa, mas você tem que me obedecer porque eu sou seu pai. Biblicamente, você pode olhar, é verdade, o filho ele tem essa imposição. Mas é aquela coisa, né? Toda imposição que precisa ser exigida, toda posição, toda honra que precisa ser exigida, ela não é legítima. Não existe presença, não existe efetivamente autoridade e honra, né? Existe uma intimidação. Um autoritarismo. Autoritarismo e a paternidade, caminhar junto, essa vida de caminhar junto não é em cima de imposição, não é autoritarismo. Exercer autoridade não é imposição, é um lugar que nós já temos em Deus. Né? E se eu preciso exercer força para manifestar isso, então alguma coisa está errada. Sim. Se meu filho não consegue me obedecer porque ele tem honra para comigo e entende que, e eu também entendo que eu posso fazer isso de uma maneira adequada dentro dos valores das Escrituras, né? Então alguma coisa está errada, a gente precisa rever. Sim. Né? Haverão momentos que você vai se impor. Sim. Né? Que você tem ali... A palavra final, né, Marcelo, para decisões. Exatamente. Né? Mas eu acredito muito num conceito que a admiração ela é um dos fundamentos do amor. Antes de nascer o amor, nasce a admiração. O amor ele é precedido por isso. Né? O que você admira, você fatalmente passará a amar. E a gente percebe isso quando trabalha, por exemplo, com casamentos em crise, via de regra. Por que o casamento está em crise? Porque perdeu a admiração. Então, esse lugar de você colocar assim, né, a gente sabe que a partir de uma idade, essa coisa do filho, já não vê mais o pai como um herói, nada nesse sentido, mas mesmo a maneira como você trata as suas fragilidades, as suas fraquezas, as suas limitações, né, pode gerar inspiração, pode gerar admiração. Né? Meu pai é uma figura dessa, assim, muito frágil em alguns aspectos, mas eu o admiro, e isso sustenta esse lugar de honra, esse lugar de autoridade. Né? Eu amo o meu pai. Né? Mesmo as suas... os seus defeitos, né? Às vezes quando ele me liga, hoje ele me liga para, cara, queria falar contigo, ver o que você acha, assim, poxa, eu me sinto tão honrado e isso não rouba o lugar dele como pai. Eu sei, né? Eu zelo por esse lugar, mas é uma construção. O que eu quero dizer é, você, depois que você teve um filho, torne-se pai dos seus filhos. Bom,
Nós estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo e eu queria já que nós pudéssemos concluir o que é a paternidade. Do meu ponto de vista, o Sérgio falou muito bem sobre isso, a paternidade é relacionamento, a paternidade é renúncia. Muitas vezes eu chego em casa, tudo que eu quero é ter meu tempo, tudo que eu quero, muitas vezes, às vezes a gente fala o dia inteiro, tudo que eu quero é não falar. Mas o meu filho, ele tem necessidade de falar. E não dá só para ouvir, você tem que olhar para ele, porque ele diz, pai, olha aqui. Aí, sim, filho, fala. Não, pai, olha aqui. Aí, tá bom, filho, vai, fala. E você tem que olhar. A paternidade é renúncia, paternidade é relacionamento. Paternidade anda na contramão do egoísmo. Quanto mais egoísta, menos pai. Mais mal resolvido. Quanto mais doador, mais pai. Então, eu queria deixar essa mensagem aqui, e vou dar a oportunidade aqui aos colegas também, concluir com essa mensagem. O que é a paternidade? Então, vamos começar pelo Sérgio aqui, depois Marcelo e Sandro. O que é a paternidade, para podermos concluir aqui o nosso bate-papo? Ô, Renato, você falou algo que eu estava meditando hoje, pensando nisso, né? Do relacionamento, né? E de como nós, homens, somos egoístas mesmos, né? Nós pensamos em nós mesmos, né? Eu me recordo de, muitas vezes, a minha fala era, eu preciso trabalhar, eu preciso, né, para sustentar a casa, para o negócio crescer, para a gente poder ter recurso. Mas, na verdade, era egoísmo. Eu estava pensando só em mim mesmo, né? Eu queria ter essa posição, eu queria aquele status, eu queria aquele lugar. E aí, o meu egoísmo fazia com que meus filhos ficassem em segundo plano, né? Mas, para mim, a paternidade é o relacionamento, é a influência. É o meu filho ter acesso ao meu coração, eu poder ter acesso ao coração dele, né? No ano de 2020, quando começou a pandemia, a Federal parou, e aí o Lucas não tinha aula online também, e eu tinha colocado no meu coração, falei assim, bom, fiz um propósito enquanto os meus filhos não tivessem precisando levar eles para a escola, eu ia chegar a um determinado horário na fábrica, a gente ia sair de casa, eu trabalho em Bocaiúva, então eu levo mais ou menos 1 hora de viagem de casa para a fábrica. E eu falei, bom, esse período, enquanto eu tenho tempo, eu vou sair de casa às 6 horas, vou chegar às 7 horas, tem um tempo bom de oração lá na fábrica, eu gosto de fazer isso. E o Lucas falou, pai, eu não quero ficar em casa sem fazer nada. Eu quero ir com você, pelo menos, para mim não ficar parado, porque estou acostumado com a minha rotina de estudo, se eu ficar em casa, né, estou ficando preguiçoso. Nos primeiros, uma semana, ele falou isso. A minha esposa falou assim, mas tem o Covid, né, é perigoso. Eu falei assim, não, é importante para ele, vamos comigo. E aí nós começamos aquela rotina. 5h30, acorda, chama vamos lá, toma um banho, vamos para a estrada. E todo dia. E aí tinha dias que eu estava assim, rapaz, mas cansado. E eu sabia que, por mim mesmo, eu poderia ir mais tarde para lá, né? Mas eu tinha um compromisso moral com meu filho, eu precisava dar um exemplo para ele. Então, eu me obrigava a falar assim, eu sou o que dá exemplo aqui. Então, eu acordava no horário, chamava ele, às vezes ele não acordava, e puxava e falava assim, vamos lá, nós temos que ir para a fábrica. Então, ele ia comigo, nós tínhamos o nosso tempo de oração, ele orava numa sala, eu ficava na outra. Enfim, quando dava 8 horas, a gente começava o expediente, ele começou a se envolver um pouco na fábrica, e nós fomos gerando um relacionamento nesse tempo de qualidade que a gente tinha, tanto na ida quanto na volta. Chegou um tempo, assim, nós na mesa, conversando à noite, assim, que a minha esposa falava assim, você está conhecendo mais o seu pai do que eu. Eu falava, claro, ele me conta as coisas para mim que não te conta. Nosso relacionamento estava tão profundo, né? Como a gente podia compartilhar sem medo das fraquezas. Ele via minhas fraquezas no meu ambiente de trabalho. Ele sabia, ele via minhas fraquezas, ele via como eu agia, como eu reagia, mas ele também via quando eu agia da maneira correta. E isso foi gerando um relacionamento tão forte conosco, que o conhecimento que ele passou a ter de mim, de quem eu era, né, como o pastor Luciano fala, a versão sem cortes, mas me respeitando apesar disso, me honrando apesar disso. Então, esse tempo de qualidade, você se permitir se conhecer, não ter medo de falar assim, eu não tenho que ser super-herói, né? Eu sou esse cara, meu filho, que eu acordo cedo, eu me esforço todo dia para ser um pai melhor, um marido melhor, né? Amar sua mãe, para que você tenha um exemplo, um referencial de marido, para que a minha filha tenha um referencial de marido, porque ela escolhe o marido, né? Sabendo o tipo
de marido que a mãe dela tem. Então, esse tipo de relacionamento que para mim foi assim, que eu vim construindo com ele. E para mim isso tem sido fundamental, né? Estar junto, compartilhar o coração, realmente caminhar. É fantástico, é maravilhoso isso. Renato, para mim, ser pai é ser uma resposta. Eu me inspiro muito no relato bíblico da visita da rainha de Sabá a Salomão. Ela foi ali curiosa para ver se aquilo que falavam a respeito daquele homem, daquele reino, era verdade. Ela faz uma declaração, olha, impressionante, o seu reino é impressionante, é tudo impressionante, excede em muito tudo que falaram, mas aí em um dado momento ela diz assim, mas quando eu entrei na sua casa, assim, parafraseando o texto, deu até uma inveja. Como são felizes as mulheres, os funcionários, as pessoas que têm o prazer, o privilégio de desfrutar da tua presença dentro de casa. E aí ela termina, e esse texto fala muito ao meu coração assim, como Deus deve amar a Israel, por ter colocado você. Você é uma prova de que Deus ama a Israel. Israel ama tanto, Deus ama tanto, tanto, tanto esse povo, que colocou um cara incrível como você para conduzi-lo. Isso me inspira porque eu sei que Deus ama profundamente a minha esposa, os meus filhos, e eu assumo esse compromisso diante dele. Senhor, eu sei o quanto o Senhor os ama, então eu preciso ser a resposta dessa oração. Que eles olhem para mim como pai, como marido, né, e digam assim, que o meu filho olhe para minha filha, esse é o desejo do meu coração, que eu digo assim, como Deus nos ama, né, por ter colocado esse homem aqui para cuidar de nós, para nos ensinar. Eu preciso ser a resposta dessa oração. Meus filhos oram pedindo que o Senhor faça coisas na vida dele, a minha esposa, e eu acho muito bom quando a gente tem uma oração respondida, mas como é bom você também ser uma resposta de uma oração. Senhor, eu preciso que alguém me ajude. Eu dei um pai para você, eu dei um marido para você, eu coloquei essa pessoa aí. E esse é o meu desejo, né? Eu sei que não sou perfeito, estaria aqui, se fosse escola de casais, a gente teria, né? Minha esposa precisaria, em alguns momentos, pedir assim, eu preciso da palavra, mas eu peço graça a Deus e eu quero ser uma resposta. Eu quero ser eu quero que a minha casa possa dizer, olha, o Senhor Ele nos ama, porque colocou o Marcelo aqui para cuidar da gente. Muito bom, muito bom, estou sendo muito abençoado. Eu acredito assim que, dentre os muitos papéis que a gente acaba representando, ser um protetor, ser alguém que dá direção, ser alguém que supre, né, ser alguém que é um modelo, são funções importantíssimas dentro do papel que a gente desempenha. Uma das coisas que eu realmente assim valorizo nesse aspecto da paternidade, e eu olho e me dedico a aplicar nisso, é ser um pai de fé. Por que um pai de fé? Porque eu preciso crer no futuro dos meus filhos, a despeito da imaturidade que eles apresentam. Deus me ensinou isso de uma maneira muito forte em muitos momentos da vida. Eu olho para os meus filhos, eu os amo, eu sou feliz por ter os filhos que tenho, né? Me realizo nos meus 2 filhos, né? Sei que são falhos, como eu, pai, sou falho, ele sabe que eu sou falho, a gente tem momento de sentar na mesa e rasgar o verbo, ninguém fica ali, né? E dão de dedo, e no bom sentido da palavra, né? Mas ser um pai de fé. O que é um pai de fé? Né? Esse pai que olha para o filho na imaturidade e fala, não, mas vai ser um homem. Esse pai que olha para o filho, essa dificuldade, você vai vencer. Vamos vencer juntos, vamos estar juntos. E eu acredito que nesse posicionamento de fé, você vai sendo o pai que dá a direção, você vai sendo o pai que está junto nos momentos de dificuldade, você vai ser o pai que vai suprir. Olha, o sonho que um filho tem, então você vai ter a fé para poder suprir, você vai ter a fé para abraçar, você vai ter a fé para amar e, sobretudo, a fé para ter a direção. Então, eu tenho procurado desenvolver minha paternidade em cima de fé, um pai de fé. Que eles possam olhar para mim e falar, não, meu pai é um homem de fé. Porque ele acredita não só no Deus que ele serve, nos valores desse Deus, mas ele acredita que esse mesmo Deus
tem coisas maravilhosas para realizar em nossas vidas e Ele está orando por nós, Ele está crendo junto. Então, eu creio que paternidade é ser esse pai de fé, que primeiro se deixa ser mudado pela palavra. E como nós precisamos ser mudados pela palavra, gente, né? Mas a mesma palavra que me muda é a mesma palavra que faz com que eles sejam valentes na terra dos viventes, como diz a palavra do Senhor. Muito bom. Um bate-papo, eu penso que a gente ficaria aqui até altas horas, né? Ficaria. Porque Muito gostoso. é muito profundo, é muito relevante. E eu só quero finalizar aqui porque ficou a pergunta no ar. Cadê os pais? Eu penso que a resposta dessa pergunta está na disposição do coração de cada um. Onde que estão os pais? Está à medida que você se dispor a se relacionar, ser a resposta, ser um pai de fé, ser presente, renunciar, ali estará um pai, ali você estará. Então, a resposta dessa pergunta, cadê os pais, está na disponibilidade de cada um de ser a resposta, de se tornar aquilo que você nunca recebeu, de ser aquilo que você nunca teve. É possível ser. Então, que você venha dispor o seu coração. Ok? Nós chegamos ao final, então, e eu quero agradecer aos meus colegas aqui que tanto nos ensinaram. Quero agradecer a você que está nos acompanhando aí online. Você que está aqui, muito obrigado pela sua presença. Foi uma alegria muito grande receber você aqui. E nós queremos orar, então, pelos pais. Amém. Queremos abençoar que Deus esteja despertando a geração dos pais. Nós precisamos de uma sociedade com mais pais. Nós precisamos de uma igreja com mais pais. Cada um representando a sua figura, a sua função, o seu papel de mãe, de pai. E que nós possamos orar, que Deus venha despertar em nosso coração o ser a resposta como um pai e como uma mãe. Ok, queridos? Muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida. Um grande abraço e até a próxima edição aqui da nossa Escola de Pais. Muito obrigado aí aos colegas. Deus abençoe.